Fábula bíblica, o prego e a cola em uma marcenaria antiga. Havia duas formas de unir pedaços de madeira: pregos resistentes de ferro e cola forte e transparente. Ambos tinham o mesmo propósito: manter as coisas juntas menos, mas de maneiras completamente diferentes. A cola se orgulhava de seu método suave e discreto. Ela era transparente, não deixava marcas visíveis e unia as peças de madeira de forma quase invisível. Quando bem aplicada, ninguém conseguia ver onde estava a emenda. "Vejam como sou elegante", dizia a cola com vaidade. As coisas sem deixar cicatrizes, sem marcas feias. Minha união é suave, invisível, perfeita. As pessoas olham para o trabalho final e nem percebem que estou lá. Essa é a verdadeira arte. O prego permanecia quieto na caixa de ferramentas, aguardando ser usado. A cola continuava. "E você, prego? Que método brutal. Você fura a madeira, deixa buracos permanentes. Suas cabeças de metal ficam expostas e feias. É violento, invasivo, causa dor ao material. Eu, ao contrário, apenas abraço gentilmente. Não machuco, não forço, não deixo marcas." O prego respondeu calmamente: "Cada método tem seu momento. Você une pela superfície. Eu uno pela profundidade." A cola riu com desdém e profundidade. "Que exagero, você perfura isso sim. E o pior, suas marcas nunca saem. Mesmo se alguém te remover, o buraco permanece para sempre. Eu posso ser dissolvida sem deixar vestígios. Sou reversível, não traumática. Você é permanente de forma destrutiva. E não me faça nem começar", continuou a cola orgulhosamente, "sobre como sou moderna. Uso química avançada, fórmulas científicas. Você é apenas ferro martelado na madeira. Primitivo. As pessoas do futuro usarão adesivos, não pregos. Você é do passado. Os meses passaram." A cola continuava sendo usada em trabalhos delicados, molduras finas, acabamentos decorativos, peças leves. Ela se sentia cada vez mais superior, confirmada em sua crença de que seu método era o melhor. O prego era usado em construções mais pesadas, vigas, estruturas, móveis que precisavam suportar muito peso. Um dia, o marceneiro recebeu uma encomenda especial: construir um barco pequeno para um pescador. Era um trabalho importante. A vida do pescador dependeria daquela embarcação resistir às águas, às tempestades, ao peso dos peixes. A cola se animou. "Finalmente, um projeto importante. Vou mostrar a minha capacidade. Vou unir cada tábua com tanta perfeição que o barco parecerá ter sido esculpido de uma única peça de madeira." O marceneiro começou o trabalho. Ele aplicou a cola entre as tábuas, pressionou-as firmemente, esperou secar. O resultado era realmente bonito. Linas waves, junções quase invisíveis. A cola estava radiante de orgulho. Mas então o marceneiro pegou o martelo e os pregos. "Espere", protestou a cola. "Por que você precisa dos pregos? E já une tudo. Veja como ficou perfeito. Não precisa estragar com esses ferros feios." O marceneiro, sábio e experiente, respondeu em voz alta para si mesmo, enquanto trabalhava: "A cola é boa para a superfície e para o acabamento. Mas quando vidas estão em jogo, quando há tempestades pela frente, quando o peso será grande e a pressão intensa, preciso de algo que atravesse, que penetre, que segure desde o interior." E começou a pregar. Clac, clac, clac. Cada prego atravessava as tábuas unindo-as não apenas na superfície, mas em profundidade. A cola unia as faces que se tocavam. O prego unia a estrutura toda, atravessando camada após camada. "Não!" gritou a cola. "Você está furando! Está fazendo buracos! Está destruindo a beleza do trabalho." Mas o marceneiro continuou. Prego após prego, ele reforçou cada junção crítica. Quando terminou, o barco tinha marcas visíveis dos pregos, mas tinha também algo muito mais importante: resistência estrutural. O barco foi entregue ao pescador. Nos primeiros dias em águas calmas, tanto a cola quanto os pregos faziam bem seu trabalho. A cola mantinha o acabamento bonito. Os pregos mantinham a estrutura firme. Mas então veio a primeira tempestade real. Ondas gigantes se chocavam contra o barco. A força da água pressionava as tábuas em todas as direções. O peso dos peixes e do pescador testava cada junção. A umidade constante infiltrava em cada fresta,
Foi nesse momento que a cola começou a enfraquecer. A água infiltrava, amolecendo sua composição. A pressão constante testava seus limites. Ela tinha sido feita para ambientes controlados, não para o caos do mar revolto. Em alguns pontos, a cola começou a ceder. As tábuas começavam a se separar ligeiramente, mas os pregos permaneciam firmes. Atravessando a madeira de lado a lado, eles mantinham tudo unido, mesmo quando a cola falhava. Cada prego era um ponto de resistência que não dependia de condições perfeitas, que não amolecia com água, que não enfraquecia com pressão. O barco rangeu, gemeu, foi testado ao limite, mas não o Sergipe desfez. E foi por causa dos pregos. Quando o pescador voltou ao porto depois da tempestade, agradeceu a Deus e foi até o marceneiro. Seu barco me salvou. As ondas eram terríveis, mas ele resistiu. Vi a madeira gemendo, mas ela permaneceu unida. O marceneiro sorriu. É por causa dos pregos. A cola faz o acabamento bonito, mas são os pregos que salvam vidas quando vem a tempestade. Naquela noite, na marcenaria silenciosa, a cola finalmente entendeu. Com humildade, ela sussurrou para o prego: eu te chamei de brutal, de violento, de destrutivo. Eu me orgulhava de não deixar marcas, de não causar dor, de ser suave e irreversível. O prego permaneceu em silêncio, ouvindo. A cola continuou, mas hoje compreendi algo doloroso. Minha suavidade era superficial. Minha união era condicional. Quando as condições eram perfeitas, temperatura ideal, sem umidade, sem pressão extrema, eu funcionava maravilhosamente. Mas quando veio a verdadeira prova, quando havia vidas em jogo, quando a tempestade chegou, eu comecei a falhar. Você, que eu chamava de brutal, admitiu a cola com lágrimas. Na verdade é comprometido. Você atravessa, perfura sim. Mas é porque você se compromete completamente. Você não fica apenas na superfície. Você vai fundo. Você cria uma união que não depende de condições perfeitas. O prego respondeu gentilmente: amiga cola, você tem seu lugar. Há momentos para a suavidade, para a delicadeza, para não deixar marcas, mas aprenda isto: os relacionamentos que realmente duram, os compromissos que realmente resistem, as uniões que realmente salvam, esses deixam marcas, esses atravessam, esses às vezes causam dor no momento da união, mas é essa penetração profunda que permite resistir às tempestades. A cola compreendeu. Eu queria unir sem incomodar, sem marcar, sem comprometer profundamente. Pensava que essa era a forma superior. Mas você me ensinou que o verdadeiro amor, o verdadeiro compromisso, o verdadeiro relacionamento, esses atravessam, não ficam apenas na superfície. E sim, deixam marcas. Mas são essas marcas que nos mantêm unidos. Quando tudo ao redor tenta nos separar, moral da fábula. Relacionamentos superficiais e sem compromisso parecem mais fáceis e menos dolorosos, mas não resistem às tempestades. As conexões que realmente duram são aquelas que atravessam profundamente, que se comprometem completamente, que deixam marcas permanentes. Melhor ter cicatrizes de compromisso verdadeiro do que a aparência perfeita de união superficial. Versículo de apoio: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4 e 15.